O rateio de despesas é um assunto extremamente importante quando a gente fala sobre grupos empresariais que acabam concentrando em uma das suas operações os custos, despesas relativas a todas as unidades de negócio. É muito comum numa operação societária, em grupos societários compostos por unidades de negócio, que uma das empresas se responsabilize por gastos relativos a RH, gastos relativos à informática, que são comuns para todas as operações. Como é que faz, diante disso, o rateio desse custeio? Quais são os critérios validados pela Receita Federal, aceitos, portanto, por elas, capazes de fazer com que esse reembolso não surta a incidência tributária e viabilize a dedutibilidade do imposto de renda, contribuição social e configure também insumo para fins de PIS e COFINS não cumulativo? Nós vamos abordar nesse canal, nesse vídeo, exatamente esse assunto. Como exemplo inicial, eu inclusive cito as operações societárias de cisão. Quando temos uma unidade de negócio e a gente faz a cisão transferindo parcela desse patrimônio para uma outra unidade, onde a gente vai constituir uma nova operação, normalmente uma tem um cunho mais administrativo, comercial e a outra operação mais industrial, não é? Não faz sentido operações que estejam sob o mesmo controle terem duplicidade de pessoas relativas a RH ou a área jurídica, não é? Então, para uma otimização desse custo, que faz todo sentido nas operações de M&A, é que se busca centralizar numa operação apenas esse custeio. Em operações que não estão tão acostumadas a essas alterações de estrutura de negócio, o critério do rateio a ser utilizado é sempre um momento de muitas dúvidas, né? E a gente acaba, quanto advogado, tentando passar sempre uma postura muito mais segura e assertiva para as empresas, tendo que falar o famoso depende. Bruna, qual é o critério adequado para eu fazer o rateio dessas despesas? Depende. Depende por quê? Porque, na verdade, toda despesa, para que ela seja reconhecida aos olhos da Receita Federal, ela precisa atender ao critério da proporcionalidade e da razoabilidade. Esses critérios, eles vão variar de acordo com a despesa que se está custeando, assim como a fruição, a utilização por parte das unidades de negócio. Vamos lá. Primeiramente, é necessário termos um conceito firmado. A Receita Federal, ela viabiliza a concentração por uma das unidades de negócio de todas as despesas expendidas pelo grupo. Então, não há nenhum tipo de infringência legal, do ponto de vista fiscal, em fazer essa concentração dos gastos. Em segundo lugar, para que essas despesas possam ser apropriadas pela empresa que está dentro da sua proporcionalidade, custeando elas, é necessário, evidentemente, que essa despesa seja necessária e usual, como é o critério geral da dedutibilidade, né? É necessário haver uma escrituração adequada por cada unidade de negócio, da proporcionalidade da despesa que ela está suprimindo. É necessário comprovar o pagamento dessa despesa, esse desembolso financeiro proporcional. E todas essas questões, todos esses requisitos precisam ficar, né, muito bem claros e definidos num convênio, num acordo entre as unidades de negócio, estabelecendo a métrica do jogo. Então, se a unidade A, B e C dividirão as despesas relativas à área administrativa, é importante que a empresa A, por exemplo, que assuma esses custos, consiga saber a métrica de proporcionalidade dessas despesas, tá? Para imposto de renda e contribuição social, evidentemente, uma despesa, para poder ser dedutível, ela precisa atender aos critérios anteriormente mencionados de serem necessários e usuais para o desempenho da atividade. De mesma forma, para que esses valores possam ser configurados como insumos para fins de PIS e COFINS, é necessário que se entenda e se aplique os mesmos conceitos, a mesma padronagem para sua configuração. Eu ressalto aqui que quando a empresa que está concentrando esses custos tem, por exemplo, o pagamento de funcionário e esse funcionário presta serviço para o grupo, essa despesa não será insumo para ninguém. Ela não é insumo nem para aquela empresa que está custeando, né, esse funcionário, essa mão de obra, pessoa física,
e nem para as demais unidades de negócio em que esse valor está sendo rateado. Por quê? Porque para fins de PIS e COFINS não cumulativo, eu não posso tomar crédito de mão de obra pessoa física. Compreenda então que esses requisitos não se alteram em função do critério de rateio das despesas. O que eu preciso para que não seja considerada uma receita da empresa que está controlando, custeando isso tudo, né? Esses reembolsos não possam configurar receita, e para que seja dedutível da base de cálculo e configurado como insumo de todas as empresas relacionadas à unidade de negócio, é importante que os critérios, né, sejam adequados para fazer essa proporcionalidade com base na legislação atual. Então, por mais que uma unidade de negócio possa repassar, né, a parcela do custeio que lhe cabe na aquisição de algum insumo ou na aquisição de prestação de serviço efetiva, gerenciado e pago por uma unidade controladora de negócio, para que haja essa dedutibilidade, é necessário que essa despesa seja dedutível em qualquer situação. Então, não muda a natureza jurídica da despesa ou a natureza jurídica do insumo ou da receita, não se alteram em função do rateio proposto em grupos empresariais. É muito importante que fique claro isso, porque existem uma série de dúvidas decorrentes dessa prática. Há um tempo atrás, a Receita Federal, há muito tempo atrás, já teve alguns entendimentos diversos em relação a isso, mas desde 2012, 2013 já não há mais divergência, né? Ela acaba acatando que o critério de rateio não importa quando bem estruturado em receita intercompany, intergrupo, e que também não impede a dedutibilidade, assim como a configuração de insumos para fins de PIS e COFINS, quando naturalmente a natureza desse serviço adquirido ou dessa mercadoria, né, adquirida pela empresa controladora e compartilhada com o grupo sejam suscetíveis aos critérios de dedutibilidade e de insumo. Ok, doutora, compreendi que é necessário haver o respeito aos critérios, né, de rateio, para que não haja uma implicação aí de aumento de receita para a empresa que está concentrando esse custo. Compreendi também que para fins de dedutibilidade de imposto de renda e contribuição, para fins de configuração de insumo, né, no PIS/COFINS não cumulativo, eu preciso atender a esses critérios e aos critérios normais aplicados ao segmento. Mas quando falamos em critério, como estabelecer a métrica de divisão? Qual é a proporcionalidade, né, em relação às despesas? Depende realmente da natureza e de cada operação. A Receita Federal ela não tem um dispositivo específico, até porque é uma pluralidade de situações que só é aferível no caso concreto. Eu vou dar alguns exemplos aqui que talvez ajude a aclarar um pouco essa situação. Quando eu tenho despesa administrativa, né, eu tenho um setor administrativo que atende todas as unidades de negócio que estão sob o mesmo controle. Como é que eu vou ratear a despesa de energia elétrica? Ora, eu verifico quantas empresas, né, aquele setor administrativo atende. Atende 4 empresas de porte relativamente semelhante, divide-se por 4. Seria um critério razoável e proporcional. Ah, doutora, as despesas de vigilância, né? As despesas de aluguel, como eu poderia fazer isso? Normalmente, quando a gente tem um conglomerado de empresas que ocupam um mesmo terreno, digamos assim, essa métrica ela é estabelecida através de metragem. Então, eu tenho uma empresa que ocupa um maior número de metros quadrados, proporcionalmente a isso, não é? Esse é um critério válido, e a gente vai aplicar o rateio do custeio. Essas métricas que eu menciono, elas precisam estar convencionadas num acordo das empresas que compõem esse grupo empresarial. Não é necessário, evidentemente, que haja descrição do valor, mas sim da métrica, para a gente também não engessar essa sistemática, né? Que acaba sendo muito adaptável em relação a cada custo, a cada aquisição de prestação de serviço e de aquisição de mercadoria necessários para as unidades de negócio. O rateio de despesas em grupos empresariais é algo válido, portanto, aos olhos da Receita Federal. É um grande ativo que justifica, né, a reestruturação em função da sinergia e a gente poder fazer mais com o mesmo. É possível tomar créditos, né, a título de imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS relativos às despesas custeadas por uma empresa controladora e o reembolso desses valores não configura a receita, desde que tudo isso que a gente conversou, obviamente, seja respeitado.
Portanto, cheque se o seu grupo empresarial tem esse convênio estabelecendo essas métricas adequadamente no documento. Pessoal, como esses critérios da razoabilidade, proporcionalidade envolvem uma certa subjetividade, se você tiver aí alguma dúvida sobre como aplicar o rateio no seu grupo empresarial, coloque nos comentários, a gente vai trocando experiências e vai se auxiliando, certo? Se você gostou também do vídeo, compartilhe, salve, inscreva-se no canal para continuar acompanhando aí os nossos conteúdos. Abraço!